Bom, boa noite a todos. A gente vai começar a nossa reunião clínica da Escola Paulista de Urologia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que vieram aqui na reunião, todos que vão poder nos acompanhar pela internet, os nossos patrocinadores, a Coloplast e a Bioprime, e os nossos professores convidados. Hoje a gente tem a participação do Dr. Wilson Molina, diretamente de Denver, por videoconferência. Ele é professor associado da Divisão de Urologia da Universidade de Denver, no Colorado. O Dr. Fábio Vicentini, assistente do grupo de endurologia da USP. Ele está para chegar aqui para nos ajudar. E o professor Antônio Lopes Correia Neto, professor assistente da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Além da radiologista, doutora Eliane Donato, que sempre nos ajuda aqui na discussão radiológica dos casos. A gente convidou hoje para apresentar o Arthur. O Arthur é residente do Hospital Brigadeiro e ele trouxe um caso aqui para discussão. Vou dar um oi para o Wilson, que está direto de Denver. Boa tarde, né, Wilson? Pessoal aí, prazer estar de novo discutindo o caso com os amigos aí do Brasil. Legal, obrigado pela participação. Vamos começar a apresentação do caso? Bom, nosso caso é um paciente do sexo masculino, 57 anos. Ele veio encaminhado para o ambulatório com queixa de uma dor lombar há cerca de 2 anos. Ele referia que era uma dor tipo cólica, recorrente, progressiva, que ele teve que ir no último ano ir ao PS para fazer analgesia endovenosa por 3 vezes. Ele negava episódios de infecção associados, não tinha nenhum episódio de febre nesses últimos 2 anos. De antecedentes, é um paciente que era ex-tabagista, etilista social, não tinha nenhuma comorbidade a mais, não tinha cirurgia prévia e nunca tinha feito tratamento para litíase urinária. Tinha 1,67 m, 71 kg, um IMC de 25,5. De exame físico, não tinha nada digno de nota, abdômen flácido, nada que chamasse atenção. Os exames laboratoriais também, HB normal, função renal normal também. A única coisa que tinha de alterado era uma urina 1 que tinha um leuco de 128 mil e uma hematúria também. A urocultura dele era negativa. Masculino, 57 anos, uma dor lombar recorrente. Arthur, você consegue voltar no primeiro slide? Tá. Vamos começar perguntando para os nossos convidados. Primeiro falar com o Antônio. Essa queixa, Antônio, uma queixa comum na nossa vida, consultório? Antes, boa noite, agradeço o Berrelo, o Vita pelo convite. Já mandei um abraço lá para o Wilson. Veja, na verdade é uma queixa comum, principalmente porque as lombalgias sempre é comum que o paciente venha ao consultório urológico tentando avaliar se aquela lombalgia pode ter alguma origem renal ou se é uma lombalgia ortopédica, enfim. Mas é frequente que eles passem por lá comentando, alguns já chegam até falando, eu estou com dor nos meus rins, já chegam falando dessa forma, né? Então, aí a princípio o diagnóstico que nós demos é um quadro de lombalgia, que ele tem associado a uma hematúria microscópica que poderia nos fazer pensar em algo urológico, trazendo ou acarretando essa dor lombar. Acho que realmente tem que fazer uma investigação básica inicial e ver o que pode sinalizar para a gente. Inicialmente eu pediria um ultrassom ou de abdômen total, ou de rins e vias urinárias, para começar por aí. Tá. E você, Will, o que você acha? Como que você começaria a investigar esse paciente se ele chegasse para você? Bom, essa dor é uma dor que é inespecífica, mas o que me preocupa, não me preocupa não, o que é de positivo é a hematúria, que o Toninho comentou, e por essa razão, pelos guidelines, você já precisa fazer fazer os exames para hematúria, que no caso seria a tomografia com contraste e cistoscopia, né? Como ele não tem queixa
quer dizer, ele não tem história pregressa de litíase. Obviamente que a gente está debatendo sobre litíase, então provavelmente é um caso de litíase, mas se pensar no global, não durante esse debate que a gente está tendo, mas se pensar que o paciente pode ter outras coisas a não ser litíase, como câncer, por exemplo, de bexiga, etc. Então você precisa fazer a avaliação de microhematura, né, que seria com tomografia e cistoscopia. Bom, tranquilo. Pode passar, Arthur? Acho que uma coisa também, essa 3 vezes a UPS para analgesia endovenosa talvez seja um fator um pouquinho positivo, né? Que também induz isso que o Wilson falou, né? A gente pensar em alguma causa litiásica, né? Uma dor um pouquinho desproporcional, tá? Pode passar? Outra coisa que fala que também que não é uma coisa, que nem o Toninho falou, não é uma coisa específica, pode ser lombalgia de origem musculoesquelética, né? Porque a dor de litíase, quem passou a pedra sabe como que é, uma dor que começa subitamente, que irradia para frente ou para a região inguinal, ou para a região genital, depende da localização do cálculo, se é cálculo lateral, que é acompanhado de náusea, vômitos, etc. Essas são a apresentação clínica padrão, né? Teoricamente, óbvia, mas nesse caso é uma dor que é insidiosa, que vai e vem, que é somente lombar, etc. Então, a gente não pode... A gente tem que pensar que poderia ser outra... Além de litíase, que é uma possibilidade, pensar que outras coisas podem estar ocorrendo, né? Mas, obviamente, o que a gente tem de positivo até agora é a microhematura, né? Que precisa ser avaliada. Tá. E aproveitando, se você quiser continuar, a gente colocou alguns exames de imagem aí. Radiografia, ultrassonografia, urografia excretora, tomografia sem contraste, tomografia com contraste. Desses exames, qual exame que você acharia que traria mais informação nesse momento para a gente? Na verdade, tudo tem tudo tem o prós e contras. Obviamente que pelos guidelines você precisa pedir a tomografia com contraste endovenoso, porque você tem microhematura, né? Obviamente que uma radiografia simples, se tiver um cálculo, ele vai te dizer que talvez seja a microhematura e a dor por causa do cálculo, mas mesmo assim não exclui outras. Travou? Antônio, você quer continuar? Você tem a mesma opinião? Voltou. Voltou, Wilson? Deu uma travadinha na rede. Deu uma travadinha na rede, a gente perdeu as últimas palavras. Você estava falando da radiografia. Isso, eu estava falando que uma radiografia simples, se te mostrar o cálculo, você pode ter a impressão que tudo pode ser explicado, né? Tem a dor, tem microhematura, tem um cálculo na radiografia, mas você pode estar comendo bola em algum outro diagnóstico, né? Que a tomografia, no caso endovenosa, te traria, né? Então acho que, de novo, pelos guidelines, você precisa fazer tomografia endovenosa no caso de microhematura. E você, Antônio, o que você acha? Como eu falei, eu começaria com ultrassom. Faria ultrassom, exame mais rápido, simples, não tem radiação. Provavelmente, ou talvez, a gente vá recair numa tomografia mais adiante. Mas outros exames, você poderia pedir citologia oncótica da urina, você poderia fazer pesquisa de dismorfismo eritrocitário, que a gente sabe que são mais teóricos, mas eu começaria com ultrassom. Tá. Pode passar o próximo? Bom, o paciente não fez ultrassom, ele voltou com o raio-x. Wilson, você tinha pedido o raio-x. Eliane, quer comentar? Só uma radiografia simples. Tá. A gente está com uma radiografia simples de abdômen, que a gente vê que tem uma opacidade na loja renal direita, mais ou menos de uns 2 centímetros e alguma coisa, aparentemente entre 2 e 3 centímetros. Tem os outros pequenos focos, mas esse também está na loja, precisaria de um perfil para verificar realmente se seriam renais ou se é só sobreposição de estruturas. E aí foi complementada a investigação? Pode passar, Arthur. Consegue? Isso. E aí foi feita uma tomografia, sem contraste, viu, Wilson? Sei. Você quer comentar? Posso? Mas já ajuda, né? Sim.
Estando no ambiente hospitalar, a gente vê muito essa prática de primeiro realizar um estudo sem contraste, o radiologista está presente, ele avalia, e se já identifica qual que é a causa da dor, muitas vezes não precisa o complemento. Via ambulatorial, isso é muito mais difícil de ser realizado, né? Então, quando a solicitação vem para a gente via ambulatorial de uma tomografia de um paciente nessa condição clínica com a queixa de hematura, a gente faz o protocolo já com contraste, com estudo de urotomografia, já com a fase tardia, justamente para avaliação de lesões uroteliais também associadas. Tá. Mas então, nessa tomografia córtex axiais sem contraste, a gente vê que tem uma imagem de um cálculo na pelve renal direita. Esse cálculo está se insinuando já para a junção uretero-piélica e está promovendo uma pieloctasia, né, com um leve borramento já da gordura da pelve renal pererrenal. Bom, a gente não tem as imagens inferiores, tá? Mas um cálculo único, um tamanho de 2,6 por 1,9, uma densidade de 1.050 unidades Hounsfield. Antônio, quando você recebe uma tomografia de um paciente seu, quais dados que você gosta de ter nesse laudo da tomografia? A gente sabe que é uma coisa que às vezes o urologista quer e nem todos os radiologistas estão acostumados, né, a colocar todos os dados que a gente quer. Quais dados que você leva em consideração? Acho que o coeficiente UH é importante, o tamanho do cálculo, a reconstrução, eu sinto falta da reconstrução sagital ou coronal, eu acho que ajuda bastante, não só os cortes transversais, para você ter aquela visão realmente toda a via excretora planificada ali para você. E um outro detalhe que eu acho que isso a gente não recebe na grande maioria das tomografias, mas o que eu acho que daqui a um tempo vai ser muito importante a gente ter é o volume do cálculo. Eu acho que o maior, todos nós aqui que fazemos cirurgia, a gente já se deparou com situações de você ter um laudo de um cálculo, por exemplo, de 1,2 centímetros na pelve, que a rigor você pensaria, eu vou fazer uma ureteroscopia retrógrada. E quando você se depara com o cálculo, você fala, caramba, isso aqui não tem 1,2, é muito maior. Então, o volume do cálculo eu acho que é um parâmetro mais fiel para você definir decidir o tipo, principalmente o tipo de tratamento que você vai fazer. O restante, distância pele-pedra, eu acho que se eu estiver pensando em fazer litotripsia extracorpórea, mas não sinto muita falta disso. O que eu sinto falta mesmo é da reconstrução e, se possível, o volume do cálculo. Principalmente que tem a maioria dos trabalhos que a gente vê, principalmente americanos ou europeus, eles usam o volume do cálculo para preditor de sucesso e de complicações, uma coisa que a gente não tem aqui. Eliane, tem alguma regra, tem alguma coisa na radiologia de informações obrigatórias ou não? Isso depende do local que você faz, depende do laboratório? A gente considera realmente que um laudo de qualidade para litíase, ele tem que apresentar ou a volumetria, mas se você não tiver o software para fazer a volumetria, você dá os 3 eixos, nos 3 eixos, localização, em qual grupamento está o cálculo, a distância para a pele e a densidade com a variação de UH. Não só a densidade mínima ou máxima, a gente tenta pegar o maior volume e também dar a variação de densidade para mais ou para menos, porque muitas vezes um cálculo muito heterogêneo pode ter um ponto focal muito denso, mas os outros menos, ou o inverso, né, que seria o pior para vocês. Em volta, um local que você se mede, ele ser mais heterogêneo e menos denso, e ter uma área muito densa que na hora que for fazer o procedimento vai ser difícil de quebrar. Claro. E pergunta para o Wilson. Wilson, na sua prática em Denver, como que você recebe esses laudos? Você recebe mais detalhes da imagem do que a gente está acostumado? Volume do cálculo você recebe? O que você acha disso? A gente tem aqui o que a gente consegue ver direto no computador, né? Então a gente pode mexer o mouse para cima e para baixo. Tem um programa que é o PACS, que a gente consegue medir a densidade, fazer todas as medidas que a gente quer. Então, na verdade, a gente consegue manipular a imagem do jeito que a gente quiser. Então, depende menos obviamente que a gente dá uma checada no laudo do radiologista e contar com o radiologista se tiver alguma discordância, mas não é uma chapa, uma coisa que é ali, você não consegue brincar com a imagem. Aqui a gente tem condição de saber, né, tanto que o Toninho falou, a gente tem condição de ver todas as reconstruções, coronal, sagital,
que são importantes para o planejamento. Uhum. E sobre fazer tomografia com contraste para fazer planejamento operatório de litíase? Por exemplo, fazer uma reconstrução, estudar o sistema calicial, por exemplo, programar uma flexível ou até uma percutânea. Você costuma fazer ou só a tomografia sem contraste já ajuda? Não costumo fazer. Acho que com a tomografia sem contraste você consegue ver com as reconstruções o sistema coletor razoavelmente bem. A não ser que tenha alguma anomalia anatômica, como um divertículo classial, ou etc., que aí talvez seja importante a partícula excretora, mas não é meu dia a dia. Dia a dia mesmo é tomografia para cálculo, tomografia sem contraste. A não ser que tenha hematúria, que, às vezes se o paciente tem algum outro risco, fator de risco para tumor, aí eu peço com contraste também, né? Só uma coisa que a gente faz aqui, que uma dica é que se o paciente tem a tomografia com contraste, aí eu modifico a janela para janela óssea para poder ver direito o cálculo, né? Porque se a escritura fica cheia de contraste, às vezes é difícil de ver o cálculo, né? Então aí você muda para janela óssea, e acho que a radiologista pode comentar sobre isso. Até para ver a densidade do cálculo, né? A Eliane pode comentar, acho que a densidade do cálculo o ideal é ver na janela óssea, né? Os Estados Unidos ele está um pouco mais avançado em fazer protocolos mais resumidos, né? A gente acaba fazendo um protocolo que a gente chama de trifásico com a fase pré-contraste. Então, aqui você dificilmente vai receber um estudo só com a fase pós-contraste, sem uma fase pré-contraste, ainda mais para um estudo de litíase. Pelo menos no Brasil ainda está nessa prática. Então, a gente sempre faz a medição na fase pré-contraste. E aí sim, aí até o janelamento para a janela óssea, ele é bom para você diferenciar talvez a presença de coágulos, alguma outra coisa que possa estar impactando, ou lesões, alguma coisa assim que pode estar impactando na via coletora para você no procedimento que você vai fazer retrógrado, alguma coisa assim. Tá. E, Toninho, urografia e outra coisa, posso só comentar outra coisa da tomografia? E também aqui, cada vez mais a gente está usando aquela tomografia com menor dose. Sim. Que nesse caso seria até conveniente fazer, mas para pacientes, basicamente a indicação ou não é pacientes com índice de massa corpórea acima de 30, né? Então, nesse caso que é de 25, daria para basicamente tirar as mesmas informações que a gente tirou com a tomografia normal, mas com muito menos radiação. Uhum. E, Toninho, urografia excretora, é um exame que existe ainda ou não? Depende do lugar que você tiver. Por exemplo, lá na faculdade, o Wilson passou por lá, os exames de imagem, infelizmente, deixam muito a desejar. A tomografia, principalmente, a gente tem alguns centros, né? Então, por exemplo, no Hospital Mário Covas, você tem uma qualidade um pouco melhor, mas no hospital que eu estou, lá no Hospital Anchieta, a qualidade da tomografia é muito ruim. Então, como eu falei, não fazem reconstrução, não te dão densidade. Isso que o Wilson falou, você não necessita realmente de contraste, contanto que você tem uma tomo, como, por exemplo, essa imagem que você está colocando. A gente está vendo que a via excretora está dilatada, dá para ver ali o cálice dilatado, o infundíbulo largo, mas se você não tem essa tomo de qualidade, é o que a gente ainda faz muita urografia lá. Ainda fazemos muita, e a gente transmite isso aos residentes, não saiam daqui com esse conceito de que você tem que pedir urografia, mas é que a gente acaba tendo que fazer, porque a tomografia realmente deixa muito a desejar. E pensando num tratamento percutâneo, para estudo da janela, só a urografia já serve, ou você pede também uma tomografia para avaliar a tua janela, uma punção? Na verdade, como aí você agrega muitos exames, então se a gente não tem dúvida quanto ao parênquima, se você tem uma urografia ali, a gente não pede uma tomografia para avaliar a janela, é só com a urografia a gente já toca em frente. Posso fazer um comentário? Dr. Ricardo Vita. Eu queria fazer um comentário que, assim, acho que a teoria, a gente sabe bem, acho que tem as novidades que chegam antes nos Estados Unidos, que o Wilson traz para a gente e tudo, mas como o próprio Toninho falou, nem sempre a gente tem disponível ou uma tomografia de qualidade ou nem sempre mesmo a tomografia, né? Então, muitas vezes a gente só tem
à mão, e acho que isso considerando os hospitais do Brasil como um todo, uma ultrassonografia. Daí eu queria saber da Eliane, em relação a esse tipo de avaliação. A gente não tem como avaliar a densidade, porque as unidades vão ser dadas na tomografia, mas a gente tem como avaliar algum ponto para avaliar o cálculo a mais do que a presença e o volume dele. E o volume dele, ele é muito superestimado ou só cálculos menores que são superestimados? Então, a pergunta fica, o ultrassom consegue resolver esse tipo de caso com boas informações, tentando tirar um pouco da falta da tomografia? Hoje em dia a gente até tem uns métodos de ultrassom que são mais avançados, que você pode até extrapolar, vamos dizer assim, para medir, estimar se alguma coisa é mais rígida ou menos rígida, como elastografia e tal, mas sinceramente eu não vi nenhum trabalho a respeito ainda para ver se daria para ser aplicado nesse tipo de vertente, né? Pensando assim, extrapolando em alguma coisa para você ver quanto a pensar ainda em densidade de cálculo. Não sei se alguém já viu alguma coisa a respeito, mas eu pessoalmente não. Mas o que o ultrassom pode realmente acrescentar num caso desse, partindo do pressuposto, a tomografia não é de qualidade, ou não tem uma tomografia que satisfaça todas as necessidades para um tratamento, sim, ela pode te nortear se realmente você não tem uma dilatação da via excretora, para não pensar em um cálculo impactado que mudaria a sua conduta ou até mesmo colocaria em urgência. A estimativa do tamanho do cálculo ela é boa. Em mãos experientes, você consegue uma estimativa muito boa de tamanho de cálculo. O ultrassom ele acaba só pecando em microcálculos, né? Cálculos abaixo de 0,3, realmente a sensibilidade é bem baixa, mas aí também cálculo abaixo de 0,3 para vocês não interfere, né, na conduta, no diagnóstico. E também o ultrassom é muito bom para ver complicações, né? Se você tiver já algum processo inflamatório, alguma coisa assim, ele também vai te ajudar. Obrigado. Bom, pode passar o próximo. Bom, paciente de sexo masculino, 57 anos, um cálculo piélico de 2,6. Sobre tratamento, Toninho, o que você faria com esse paciente? Acho que para a LECO eu consideraria uma opção aqui não interessante para esse caso. Cálculo grande, coeficiente maior do que 1000, mas principalmente pelo tamanho do cálculo, eu acho que eu não pensaria realmente em fazer LECO. Eu acho que a gente ficaria com as duas opções, que são duas opções factíveis aqui, dependendo muito do equipamento que você dispõe, né? Então, acho que aqui o standard, o teórico, seria a percutânea, um cálculo maior do que 2 centímetros piélico. Não me pareceria uma percutânea muito difícil, acho que seria uma percutânea até relativamente tranquila. E a ureterorreno flexível, eu acho que seria uma opção, contanto que você tivesse um laser bom, para você otimizar o seu procedimento, um laser que talvez nós ainda não tenhamos aqui, o que a gente tem é de 15 watts, 20 watts, e principalmente para fazer a pulverização, isso ele deixa um pouco a desejar. Mas se você tivesse um laser de 50 watts, que você consegue fazer uma pulverização muito boa, seria uma opção. Conversar com o paciente, a possibilidade de fazer 2 steps, fazer esse tratamento em 2 vezes, mas eu ficaria entre as duas, mas acho que com a nossa realidade, com o que eu tenho mais disponível, eu faria uma percutânea. Perfeito. E você, Wilson? Bom, acho que a LECO tem 4 parâmetros, acho que todo mundo bem sabido. 4 parâmetros para a LECO. Um é a localização, nesse caso o piélico é boa, a distância pele-pedra, que não foi mostrado, mas provavelmente é boa, deve ser menos de 10 centímetros, porque o paciente é magro. As unidades Hounsfield, Tony já comentou, teoricamente entre 1000 até 1000, 1200 é ok, a partir de 1200 já também não é bom, e o tamanho, que também acima de 2 centímetros não é bom. Então, desses 4 parâmetros, pelo menos 3, pelo menos 2 são ruins, né? A localização e a distância pele-pedra é ok. Então, acho que eu não faria LECO por causa dos outros 2 parâmetros. Entre a percutânea e a ureteroscopia, acho que pelo guideline da AUA de 2016, a primeira opção seria
a percutânea, né? Acima de 2 centímetros. Mas acho que com a tecnologia melhorando, acho que o laser que o Toninho falou, teoricamente você consegue fazer também por arterioscopia, mas a chance de você ter que fazer 2 sessões de arterioscopia, nesse caso, é bem grande. Então, conversaria com o paciente, ele prefere fazer uma coisa mais invasiva, tendo que ficar internado, com mais chance de transfusão, de sangramento e de dor, em uma cirurgia, versus ir embora no mesmo dia que acontece aqui, sem muita dor, sem risco de sangramento e sem muito risco de complicação pós-operatória, mas tendo que fazer 2, 3 sessões, e aí teoricamente o paciente escolhe. Se fosse para eu escolher, eu faria percutânea. Tá. Eu queria agradecer a presença do Dr. Fábio Vicentini, que eu tinha apresentado no começo, professor assistente do Hospital das Clínicas e chefe do serviço de endurologia do Hospital Brigadeiro. Obrigado, Fábio. Você consegue voltar uma só para o Fábio se inteirar do caso, Arthur? Ei, Arthur, você pode voltar uma imagem? Tá. Volta. Isso. Essa. Não, isso. Bom, Fábio, simplificando para você, um paciente com queixa aparentemente típica, exame sem infecção urinária, tomografia, um cálculo único de tamanho de 2,6 por 1,9, com uma densidade de 1.050 unidades, tá? É um paciente que tem 57 anos, não tem nenhuma comorbidade, tá? A gente está discutindo o tratamento. Qual a sua opinião sobre o tratamento nesse caso? Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Perrella. Obrigado, pessoal aqui do hospital, pelo convite. Eu não pude vir da outra vez, felizmente deu para vir agora. E boa noite, Molina, que está lá nos Estados Unidos, o Toninho, que está aqui. Esse caso foi o motivo de eu atrasar. Foi exatamente esse caso. Eu estava fazendo uma flexível num cálculo de 2,5 na pelve. E começou às 4 horas e acabou agora há pouco. E o motivo foi que era um paciente obeso, tinha MC de 55, 140 quilos, que estava na UTI há 2 semanas por um choque séptico. Então a opção foi flexível. Esse caso aí, eu respeitaria os guidelines, e é um caso que é um GAIS 2, não é? Tem um cálculo piélico, tem um pouquinho de dilatação, GAIS 1/2, que a taxa de sucesso nosso com a percutânea é 95% no primeiro pós-operatório. E é uma janela boa, um rim baixo, então tem tudo para ter um alto sucesso, com baixa taxa de complicação num procedimento. Então acho que é perfeito, respeitando os guidelines, é um caso extremamente favorável. Em uma flexível seria exceção, com alta chance de fazer em 2 procedimentos. Tá. Perguntar para o Toninho, o Fábio falou da classificação de GAIS. Você usa alguma classificação anatômica, algum parâmetro anatômico ou para indicar teu tratamento, para orientar o paciente? A gente sabe de alguns critérios, né? A gente tem o renal, né, num trabalho americano, a gente tem o critério de GAIS. Você usa alguma dessas estratificações ou não? Ou você acha que na prática não mudaria nada? Eu acho assim, na prática, eu não me apego tanto a isso, né? Isso tem um lado mais acadêmico de publicação. Eu avalio realmente a via excretora. Esse caso, por exemplo, que o Fábio acabou de colocar, lógico, um obeso dessa forma, é melhor você fazer 2, 3 flexíveis do que enfrentar uma cirurgia percutânea. Então, eu acho que eu avalio o biotipo do paciente, como que é esse desenho dessa via excretora. Às vezes você tem em fundíbulos um cálculo piélico fácil como fácil, modo de falar, mas teoricamente uma percutânea que não deve ser tão difícil, mas se você tem fundíbulos muito estreitos, se você tem cálices muito finos, você já sabe que a sua punção vai ser mais difícil. Então eu não jogo essas informações assim no consultório ali para fazer alguma classificação. Eu olho o biotipo e a anatomia daquela via excretora. E você, Will? Vocês usam essas classificações? Você pensa em alguma coisa ou acaba não mudando a prática? Eu acho que essa classificação é boa para quando você tá descrevendo os seus resultados, né? Que aí você consegue pôr no artigo em qual tipo de paciente que você tem, como o Fábio acabou de falar, e qual o resultado do serviço. E acho que até para falar com o paciente, acho que está interessante, né? Mas no dia a dia mesmo, em relação a
a fazer ou não a percutânea em relação à escleração, eu não uso. Eu uso mais ou menos, eu uso mesmo os critérios do guidelines, e os guidelines nem falam dessas classificações, então nem uso. Porque, não, a gente, estou mencionando isso, a gente trabalha junto com o Fábio no Hospital Brigadeiro, e lá a gente teve um trabalho que o Fábio fez, que ele pegou o critério de gás para avaliar a chance de sucesso, chance de stone free e chance de complicações, até para critério de informação, né, para os pacientes. Até você tinha mencionado, né, sobre definir flexível e percutânea. O paciente vai perguntar, mas o meu caso, qual é a chance de eu ter sangramento? Ou qual é a chance de resolver o caso? Pode passar o próximo, Arthur? Eu coloquei aqui a classificação do gás, que é a classificação que a gente usa. Você quer comentar, Fábio? Vou até falar como foi o trabalho, como que você fez isso tudo e como que você usa isso daí na tua prática clínica. Eu defendo um pouquinho os scores. Realmente acho que não muda a conduta, mas é importante para a gente orientar o paciente, né? Quais são as chances de sucesso, quais as chances de complicação, e inclusive orienta a gente no centro cirúrgico, quantos casos a gente consegue colocar, porque no nosso trabalho a gente correlacionou o gás com taxas de sucesso imediato, tempo cirúrgico, sangramento, transfusão e complicações. Então, para a gente tem sido bem útil, e a gente usa o gás porque é uma classificação extremamente simples, né? Quando a gente começou a usar, só tinha o gás. Agora tem o score, o Renal Score, e tem o CROIS, e tem mais um coreano também, que são os mais utilizados. E o gás é muito mais rápido. Em 20 segundos você faz o gás, calcula. O gás 1 é um cálculo piérico, sem alteração anatômica, cálice inferior. Então, quando a gente fala, nós, no Brigadeiro, isso talvez dependa de cada serviço, porque depende de como é feita a avaliação pós-operatória, dos equipamentos que tem na cirurgia. Mas a gente está falando, olha, você tem um cálculo que é tipo 1, nos nossos últimos casos a gente não teve nenhuma transfusão para gás 1. Então, nos últimos 600 casos, a gente não teve nenhuma transfusão nos gás 1. Então, isso a gente pode falar. É diferente de falar, não, percutânea sangra, taxa de transfusão é 9%. E... Não, peraí, para esse tipo de caso, não teve nenhuma transfusão. Lógico que pode ter, mas a chance vai ser baixa. Então, isso a gente deixa na mesa do ambulatório, está colado. Gás 1, taxa de sucesso imediato, que a gente faz atomo no primeiro PO, taxa de complicação, transfusão, etc., que é uma forma da gente passar rápido para o anestesista, para o paciente, e serve para conversar com os anestesistas também. Não, esse caso aqui, gás 4, a gente estava com 18% de transfusão. Então, é um caso que é mais complicado, a gente está fazendo o máximo para diminuir isso aqui, divide a cirurgia em duas. Então, eu acho que tem uma informação não só científica, porque científica, claro, você padroniza, você conversa a mesma coisa, mas é bastante correlacionado com sucesso e com complicações, e é muito fácil de usar. Acho que, vendo a descrição, você fala um gás 4, é um coral completo, né? Ou no paciente paraplégico. Então, acho que vale a pena usar assim. A gente tem usado no HC, no Brigadeiro, e você vê na literatura cada vez mais aparecendo trabalhos com os scores de percutânea. É verdade. E o que o Toninho falou, né, no meio acadêmico, né, até pensando numa publicação, uma coisa desse tipo, ajuda, né? A gente tem o dado na mão. Pode passar o próximo. Aqui eu coloquei só as taxas, né, de sucesso, né, comparado com o gás, e aqui é complicação geral, né, não dividido, como você falou. A gente tem isso daí dividido, mas mais para a gente poder informar, né, o paciente, explicar um pouquinho melhor o procedimento que ele vai ser submetido. Bom, a grande maioria de vocês faria cirurgia percutânea. Pode passar. Pensando em cirurgia percutânea, posicionamento. Toninho, como que você posiciona o seu paciente para fazer percutânea? Tanto faz? Depende do caso? Como é que é? Eu aprendi decúbito ventral e recentemente eu estou começando a ter algum contato com o decúbito dorsal, que tem um assistente lá da faculdade que vem fazendo hoje. Assim, recentemente eu participei de uns 7 casos de decúbito dorsal. Realmente a posição é bem atraente. O Fábio talvez uma das pessoas que mais faz decúbito dorsal. E, curiosamente, a gente vê quem fazia ventral e muda para dorsal não volta para ventral. Então, deve ter alguma coisa que seja realmente que atraia para fazer o dorsal. Eu ainda, quando vou fazer só, eu faço ventral, porque é o que eu
o que eu tenho aprendi, tive uma vivência até hoje, mas agora estou tendo um pouco de contato com o dorsal. Acho que esse caso seria um caso que se prestaria bem para qualquer uma das duas posições, só você estar familiarizado para fazê-las. E você, Will, na tua prática, você tem alguma preferência? Você tem alguma coisa que você faz de rotina ou depende do caso? Como que você faz? Depende do paciente, do tipo de cálculo, né? Cálculo piélico, assim, que a gente sabe que, independente do cálice, que se for entrar, a chance de você conseguir acessar a pedra por inteiro é grande. Acho que os dois decúbitos vão bem. Semana passada eu fiz um decúbito dorsal, um cálculo bem parecido com esse. Na verdade, eu abortei o caso, né? Porque a gente achou um tumor de via excretora dentro do rim. Mas a gente fez a primeira punção a gente fez com decúbito dorsal. Se a paciente é obesa, eu acho que e se a gente tem que manipular, você percebe que tem que manipular muito o nefroscópio, se o cálculo tem ramificações, etc. Não é esse caso. Eu acho que o decúbito ventral acho que é melhor. Então, se a paciente é acima um pouquinho, sobrepeso ou obesa, e achar que tem que manipular o cálculo, tem bifurcação, eu prefiro o decúbito ventral. Se é um paciente magro, como é esse caso, e um cálculo piélico redondo, sem bifurcação, acho que eu faria decúbito dorsal, porque como eu faço ureteroscopia, como eu faço acesso combinado endoscópico e fluoroscópico, fazer a ureteroscopia em decúbito dorsal é um pouquinho mais fácil, principalmente em homem. Então, nesse caso, talvez eu faria decúbito dorsal por isso. Tá. E quando você vai fazer em ventral, você tem preferência de cálice para puncionar? A gente sabe que no ventral, muitas vezes, o cálice superior ele pode te dar uma flexibilidade maior para navegar no rim. Você tem essa preferência ou também depende do caso? Esse caso aqui é um caso piélico, né? Mas estou pensando num cálculo um pouquinho mais complexo. Nesse caso, acho que eu ainda tenho receio de fazer superior. Eu faço só se for cálculo que tem bifurcação para polo inferior, para cálice médio, etc. Aí eu faço porque que dá melhor acesso, com certeza. Mas tem a literatura, né, que mostra que a chance de ter lesão de pleura, etc. é um pouquinho maior, não muito maior, porque você também pode ter lesão de pleura, etc. em polo inferior. Mas então eu fico um pouco com receio de fazer polo superior. Nesse caso eu não faria, mesmo que se tivesse em decúbito ventral, eu não faria acesso no polo superior. Acho que não precisa nesse caso. Tá. Eu particularmente sou partidário do decúbito dorsal, no serviço a gente faz bastante. Você quer comentar, Fabio? Todo mundo sabe que você gosta, você é bem partidário do decúbito dorsal. O que você comenta das dificuldades, das facilidades? Qual que é a tua opinião? Eu acho que quando a gente discute o decúbito, vai bastante da preferência nossa, mas a gente tem que se basear nos resultados, né? O que tem resultado, se uma técnica tem resultado superior a outra não, se uma complica mais com a outra não. Acho que for todo mundo escolher, preferir, puxa, se eu posso operar decúbito dorsal, para que eu vou virar para ventral? Mas será que isso está sendo eficiente para o paciente? O que a gente tem de comparação para casos simples, hoje a gente só tem 2 trabalhos randomizados, que mostrará a mesma taxa de sucesso, menor tempo cirúrgico, menor complicação para a posição dorsal, para casos simples. Para casos complexos, a gente tem uma meta-análise que saiu no Journal Endurology há pouco, e que mostra melhores resultados para a posição ventral e menores complicações para a posição dorsal. Esse trabalho ele é baseado principalmente no trabalho do Croes, que tem um número muito grande de casos, que a gente sabe que a tomada de dados foi muito irregular, porque cada serviço fazia a avaliação do sucesso de um jeito, a complicação. Então, tirando esse trabalho, que teve o peso maior, não teve diferença entre sucesso e complicação nos casos complexos. E esse é o trabalho que a gente tem do Brigadeiro também, que foi apresentado na última AUA. Só para casos complexos, a gente não viu diferença de sucesso e viu uma diferença de complicação. A posição dorsal teve uma taxa de transfusão menor.
Então, no nosso serviço, a gente ensina as duas posições. Hoje tem uma preferência, acho que todo mundo passou a fazer mais a posição dorsal, quer dizer, quem sabia as duas acabou optando, e a gente tem os mesmos resultados de sucesso, talvez com uma taxa de complicação menor em dorsal. Então, com isso, acho que a gente fica bem tranquilo de fazer a posição dorsal para todos os tipos de caso, né? Eu já tive alguns casos que a posição ventral era contraindicada, por deformidade de coluna, por pneumopatia, mas eu ainda não tive contraindicação para a posição dorsal. Acho que a gente tem que saber as duas, acaba no final sendo uma preferência, contanto que os resultados sejam os mesmos. Acho que a gente não tem um trabalho definitivo ainda, mostrando um trabalho randomizado, comparando as duas posições para cálculos complexos, mas o que a gente tem de retrospectivo mostra que aparentemente os resultados são iguais, que é um pouco esperado, a cirurgia mesmo, você está mudando o decúbito. E tem essa situação, às vezes você não pode colocar o paciente em decúbito ventral, às vezes ele não tolera a parte pulmonar e às vezes ortopedicamente ele não fica, né, na posição ventral. Então é interessante numa instituição de ensino ensinar as duas posições e você poder escolher a posição no final, qual vai ser melhor para aquele caso. É de serviço para serviço, né? Eu vejo engraçado hoje, por exemplo, os residentes do Brigadeiro, quando tem um caso em decúbito ventral, eles acham fantástico, né? Que eles não estão acostumados. Uma coisa que, por exemplo, quando eu fui residente, era o oposto, né? Quando tinha um caso em dorsal, era a exceção, né? Então a gente está vendo em alguns serviços essa mudança de paradigma, né? A gente sabe que tem as variações também, né? O Will falou de colocar perneira para fazer uma ureteroscopia ao mesmo tempo, ou colocar coxim. A gente sabe que a gente tem variações possíveis para ajudar no procedimento. Pode passar o próximo? Aqui. Bom, aqui é outra paciente. Desse paciente aqui, infelizmente, a gente não tinha foto. Mas, Arthur, você que ficou 4 meses no estágio da litíase, você quer falar como que você costuma posicionar o paciente, quais são os cuidados que você toma, a marcação, né? Essa primeira foto a gente coloca a paciente ela bem do lado que a gente vai operar, né? Bem na borda, até um pouquinho para fora ali da borda, e já marca com a paciente com o braço esticado, a gente já marca a linha axilar posterior e a linha axilar média. Aqui é a crista ilíaca e a última costela. A gente já faz essas marcações na paciente. Depois de marcado, para a gente não ter uma marcação errada, a gente pega o braço do lado que a gente vai operar, passa por cima ali do tórax da paciente e prende assim, só acomoda ele, né? A perna do lado oposto do cálculo que a gente vai operar, a gente deixa um pouquinho aberto para passar o cistoscópio. E é assim, não põe nenhum coxinho embaixo, nada. Essa é a posição que a gente faz. Depois coloca os campos, mas é assim a posição. Bacana. Bom, pode passar o próximo. Bom, aqui a cirurgia percutânea, a gente não ficou sem as imagens da pielografia, tem a imagem do cálculo com o catéter, e essa segunda imagem é o direcionamento da punção já ao final do procedimento. Tá? Pode passar. Dilatação. Toninho, como que você faz? Da mesma forma, eu tive uma formação com os dilatadores sequenciais, os dois, tanto os metálicos, que um dos hospitais da faculdade tem os metálicos, o outro são os azuis, aquele kit faciais, e o balão eu uso menos. Mas já usei também, acho que se presta bem. Você só precisa ter alguns conceitos. Se for um reto peritônio que já foi manipulado, uma cirurgia prévia, você tem mais fibrose, tem mais cicatriz, talvez o balão tenha mais dificuldade em fazer essa dilatação. E se a tua intenção é fazer mais de uma punção, talvez o balão também não seja uma boa alternativa. Eu acho que aí, da mesma forma, é o gosto de quem aprendeu. Quando a gente faz os sequenciais, não necessariamente a gente faz a sequência. Se está indo fácil, você vai pulando até você chegar no 30 e passar o amplets. Acho que todos, com exceção realmente de rins já manipulados, reto peritônio com fibrose ou com cicatriz, eu acho que todos eles podem se prestar bem. Mas não necessariamente você usa todos os dilatadores na sequência, pode afastar? Não necessariamente, você pode. Geralmente, até o 16 eu vou,
porque eu tenho uma impressão que até o 16 é onde você tem alguma dificuldade. Depois ali pula para o 22, às vezes vai para o 30. Não, depende da dificuldade que você encontra nesse processo de dilatação. Tá. E você, Will, você usa sempre balão? Você ainda usa dilatador facial? Como é que você faz? Bom, se o paciente tiver... eu diria 90% das vezes, mas 95% das vezes balão, né? Tá. Eu queria falar um negócio a respeito dos balões. Depende da marca do balão utilizado, você pode ter alguma dificuldade, né? Eu já percebi que tem balões que quando você põe o contraste, ele fica reto, ele parece uma banana. Você já reparou sobre isso? E aí você tem dificuldade de pôr o Amplatz ao redor, né, do balão. Então, dependendo da marca do balão, você consegue, às vezes você também tem um pouco de dificuldade, né. Os dilatadores Amplatz eu uso quando talvez quando eu perco o acesso, por exemplo, tenho o fio guia e por algum outro motivo eu não conseguia ter acesso, aí ele consegue me dar um acesso melhor do que o balão, porque eu consigo ver melhor. Tá. E a parte da endoscópica, como eu faço teoricamente com o ureteroscópio dentro da via excretora, então eu consigo posicionar o balão exatamente onde eu quero, então isso facilita um pouco utilizar o balão. Tá. Na rotina você faz sempre a ureteroscopia para ver tua punção? Ou é casos selecionados? Na verdade, às vezes eu não consigo ver a punção, tá. Porque principalmente em cálculos grandes que eu não tenho muito acesso. Imagino que nesse cálculo aqui talvez fosse mais difícil, né? Isso, mas a grande maioria das vezes eu consigo ver a punção, eu consigo entrar com o ureteroscópio até o cálice onde eu quero e ver a punção, e aí eu consigo também trazer o fio guia para baixo, né, e ter acesso, aquele true and true access, né, então eu consigo, acho que, fora que depois no final, acho que a ureteroscopia você consegue ir em todos os cálices, alguns cálices que é paralelo à punção, para ver se algum fragmento migrou para esses cálices. Acho que nesse final, acho que a ureteroscopia, o acesso combinado te dá um pouco mais de vantagem. Óbvio que tem o custo, tem etc, que eu sei que tem que pesar, mas eu acho que nesse caso a ureteroscopia dá um pouco mais de vantagem. Entendi. E você, Fábio, você tem alguma padronização na tua dilatação ou depende do caso? Como que você faz? Acho que inicialmente é muito importante o fio guia estar bem colocado, né? Se tiver um fio guia descendo pelo ureter, e a gente costuma, como está em DDH, pegar o fio guia por baixo e tirar pela uretra, você dilata do jeito que você quiser ali, vai estar fácil, né? Um fio guia hidrofílico desce fácil pelo ureter e a gente pega ele por baixo e retira. O que a gente usa de rotina aí, 95% ou mais, às vezes é o dilatador facial de Amplatz, e a gente padronizou usar o número 10 primeiro, então passa a agulha, fio guia, número 10, passa o protetor, o número 20 e o número 30, que a gente fala double shot. Isso a gente começou a fazer depois de ver alguns trabalhos fazendo one shot. A gente falou, puxa, one shot é demais, né? Vou fazer um no meio aqui. Mas tem até meta-análise mostrando a eficiência e a segurança do one shot. O primeiro e o 30. Ou, dependendo do serviço, vai até 24, aí depende do nefroscópio que usa. Mas usar todos, realmente a gente achava que ia machucar menos, que ia sangrar menos, mas isso não se mostra nem na prática nem nos trabalhos. Então, quando não tem cirurgia prévia, um caso está bem posicionado, o fio guia, se fazer o 10, 20, 30, e às vezes a gente tem feito o 10 e o 30 direto, a gente não vê associação com sangramento, nem com lesão renal. Tem trabalhos mostrando DMSA, a mesma coisa, de fazer a dilatação. Você acha que... na prática, você sabe que eu costumo fazer assim também, mas você acha que a dilatação sangra menos quando você entra, que manipula menos, né? Às vezes a gente entra com o dilatador e pode machucar um pouquinho a via excretora quando você vai sequencial. Passar menos dilatadores, você acha que machuca menos a via urinária? Você cutuca menos a via urinária ou é a mesma coisa? Eu não acho nem que machuca menos. Eu acho que é muito mais rápido. Né? Isso quando você compara com um balão, com outro, o balão é mais rápido, mas se fizer dessa forma também é. E não vejo machucar. Eu acho que se a agulha entrou próximo da papila, você tem um fio guia bem posicionado, a dilatação tende a ser bem pouco traumática. Acho que
traumatiza mais o rim é a manipulação durante cirurgia, muito torque sobre o parênquima. A dilatação, acho que não é o fator ali de sangramento. O metálico, por manipular muito, eu sempre tive essa impressão que sangrava mais, mas era ventral, perfurava mais. Eu não tenho... A última vez que usei metálico, um paciente que tinha 2 cirurgias prévias e realmente o facial não estava dilatando. Mas o resto tem sido bem atraumático, mesmo pulando essas etapas, acho que é bem seguro na prática e de literatura a gente tem suporte para isso também. Claro. Legal. Podia comentar também sobre qual fio guia que cada um utiliza. Verdade. Porque acho que dependendo do fio guia, e você acha... eu tive um caso que mesmo com... Eu uso o Amplat Superstiff, que eu acho que é o fio guia que ele te dá muito mais resistência e você te guia para onde você quer ir, ao invés de outros fio guias que você pode perder, ou você pode dobrar o fio guia e ir para outros lugares. Mas mesmo assim, eu tive um caso que eu tinha true and true access, eu tinha o fio guia pela uretra e saindo pelas costas do paciente, e mesmo assim eu tive uma perfuração da veia excretora medial, que o fio guia entrava, saía do rim, depois voltava para o rim. Então, eu acho que foi, nesse caso, acho que o que eu aprendi foi que quando você está fazendo a dilatação, você mantém uma certa tração nas 2 pontas do fio guia para evitar esse tipo de entrar e sair da veia excretora, que pode acontecer, como aconteceu comigo já. Mas eu utilizo o Superstiff, não sei, os colegas, o Fábio, o Toninho... Até te perguntar, aproveitando que você falou do Superstiff, eu já tive a oportunidade de usar algumas vezes. A impressão que eu tenho dele é assim, ele é bom porque você falou que ele é mais rígido, né? Bem mais rígido. Mas e se você precisar fazer uma segunda punção? Você deve ter percebido na prática que às vezes a ponta dele ela fica dobrada, né? Então, às vezes, quando você vai correr ele numa segunda punção, você não consegue locar o fio guia com a mesma facilidade que a primeira. Você teve essa impressão ou não? O fio guia é uso, diria, não é nem uso único por paciente, é uso único mesmo. Uhum. Porque a ponta dele, depois de passar 1, 2 vezes, ele já não é a mesma, entendeu? Uhum. Então, se eu tiver que fazer uma segunda punção, eu preciso abrir um segundo Superstiff. Tá. Mas quando você faz, você punciona e já passa o Superstiff ou você passa primeiro o hidrofílico e troca? Isso é uma prática que eu já vi. Na primeira punção, eu tento passar o hidrofílico, o Glide Wire, né, daqui da Boston Scientific, e aí eu ponho um catéter ureteral, ou eu ponho o 810, que já vai dilatando o trato, e eu troco por Superstiff, ou eu deixo 2, né? Entendi. Mas eu não faço dilatação com hidrofílico, porque eu acho que não é uma boa. O Fábio estava falando, você costuma usar o hidrofílico mesmo, Fábio? Ou você tem alguma preferência por outro? Às vezes trocar pelo teflonado? Não, a regra é usar o hidrofílico reto. Uhum. E a regra é jogar no ureter, descer e pegar e tirar pela uretra. Tendo isso, é bem mais difícil você ter o fio guia, você não ter uma dilatação correta. No caso que o fio guia não desça, aí não dá, eu acho que é ruim dilatar com o fio guia hidrofílico enrolado num cálice, ele vai escorregar e vai sair. Aí a gente troca por um fio guia teflonado curvo e enrola. Então, no caso que não desceu, ou no caso de um divertículo, a gente põe ali o que dá o fio guia dentro. E, aliás, para um divertículo, eu acho muito bom balão para você fazer uma dilatação só e não perder. Mas de regra, fio guia hidrofílico, ponta reta. E você, Tânia? Se descer para o ureter, deixa o hidrofílico mesmo. Se enrolar na via excretora, eu troco pelo teflonado, porque aí não é seguro. Você vai acabar perdendo esse fio guia durante a dilatação. Bom, isso aí. Pode passar? Bom, nesse caso, o aspecto intraoperatório foi stone-free. Você quer falar os dados do nosso procedimento, Arthur? Então foi uma cirurgia tranquila, teve 48 minutos, tempo de escopia foram 4 minutos, foi deposição como mostrado DDH, foi uma punção só em infracostal, em cálice inferior. O HB pré era de 13.2, HB pós de 12.9,
Foi um paciente que foi optado por deixar sem nefrostomia, sem catéter duplo J, foi Ou tubeless. por heteroscopia flexível, ou por uma litotripsia extracorpórea em cálculo residual, ou quando eu tive alguma perfuração de via excretora um pouco mais acentuada, que aí eu deixo a nefrostomia e o duplo J. Mas duplo J só nesses casos em que eu acho que o duplo J incomoda, né? E você trocar a derivação, você fala assim, não, eu não vou deixar uma nefrostomia para deixar um duplo J, isso ainda não me convence muito com a vantagem disso, né? O desconforto do catéter, o desconforto da nefrostomia, a necessidade de ter que voltar ao centro cirúrgico para tirar o catéter depois. Então eu ainda sou ou eu não deixo nada, se for um caso assim muito, ou um catéter ureteral, como foi dito, ou eu deixo sempre uma nefrostomia, se for um procedimento muito tranquilo, uma mais fina, que a gente já tem também literatura que te mostra que o calibre da nefrostomia está relacionado ao grau de desconforto, uma nefrostomia mais fina, 14 French, que seja, ou então eu não deixo nada. Tá. E você, Fábio, você tem alguma regra? Outra coisa, acabei não perguntando para o quando você tem múltiplas punções, você deixa múltiplas nefrostomias ou deixa uma só? Não é obrigatório, a gente deixa naquela que eventualmente esteja que esteja sangrando, o trato que foi mais manipulado. Habitualmente, se tiver tudo estável quanto a sangramento, você pode optar por um trato só e deixar a nefrostomia. Tá. E você, Fábio? Eu acho que o caso ideal é quando ele acaba sem nefrostomia. A gente tem de benefício para o paciente menos dor, menos incômodo. Tem pacientes que ficam super traumatizados por causa de uma nefro e uma alta mais precoce. A gente consegue pelo menos 24 horas menos de internação quando fica sem a nefrostomia na média. A minha ideia hoje é quando deixar, né? A maioria dos casos tem deixado sem nefrostomia e com um catéter ureteral. Eu nunca deixei sem nada. Pelo menos o catéter ureteral até a manhã seguinte. Não sei realmente se ele tem tanto efeito assim ou não, mas essa transição eu acho que dá algum conforto para a gente deixar um ureteral. A gente deixa com nefrostomia quando foram múltiplas punções, quando tem cálculo residual, quando teve um sangramento importante no rim, quando teve lesão de via excretora, a pelve abriu, rasgou, então uma lesão muito grande. E quando é rim único, a gente acaba deixando com nefrostomia. Esses são os critérios que a gente está até mudando um pouquinho, porque quando a gente deixou sem nefrostomia usando esses critérios, a gente viu que não teve complicação. Então a gente está vendo que é seguro deixar sem nefrostomia. Tem uma meta-análise de 2008 já falando, puxa, será que isso aqui é o padrão ouro do European? E a gente está pegando confiança com isso ainda. A gente aprendeu a deixar que era importante, a gente está vendo hoje que acho que até favorece a da fístula. Não acredito no tamponamento de um tubo 14, 16, sendo que você fez um buraco de 30. Eu já vi casos de tirar a nefrostomia no quarto e começar a sangrar lá. E aí você está numa situação pior ainda, né? Então a gente está deixando cada vez menos. Tem benefício, um dia menos de internação, menos dor. E contra a drenagem ureteral, o catéter ureteral até o dia seguinte. A gente deixa duplo J quando mexeu no ureter, quando tem bastante cálculo residual e quando é rim único. Nessa situação a gente acaba deixando um edema grande da JUP. Na JUP, talvez. Né? Você vê que é demasiado, deixa o duplo J. Mas eu acho que não vale a pena, que nem o Antoninho falou, tirar uma nefrostomia, que você ficaria 24, 36 horas e ficar uma semana, 10 dias com duplo J, correndo o risco de perder, esquecer, e ter dor, incômodo, etc. Não é uma grande vantagem essa troca, não. Né? Para fazer uma cirurgia bonita, assim, aí deixar um duplo J, acho que perde o benefício. Mas a nefrostomia 14, no trabalho dos egípcios, mostraram, deixa uma 14, qual o problema? Tira amanhã, dia seguinte. Então, mas realmente não. Quanto menos, melhor, eu acho. Tá. O Dr. Monga é meio assim, né? Mas para que você deixa a nefrostomia? Essa é a visão dele também. É verdade. E você, Wilson? Você tem alguma preferência para eles? O fato de quando você faz a combinada, você acaba deixando... É uma tendência você deixar sempre duplo J quando você faz combinada? Isso. Como a gente falou, né? Manipulação do ureter talvez valha a pena, né? Como que você faz? Por conta de passar banho ureteral e manipular o ureter, eu deixo sempre duplo J. Os meus critérios para deixar nefrostomia, se
tenho um sangramento acima do normal, o que eu faço é, depois que eu acabei a cirurgia, eu mantenho o fio guia saindo pelo Amplatz, aí eu vou puxando o Amplatz. Esse é o jeito que eu criei, não tem nada na literatura, mas depois que eu tive um caso que a pessoa teve que ir para embolização, e era tubeless, eu não tinha deixado a nefrostomia, eu comecei a fazer desse jeito, eu puxo um pouco o Amplatz, espero mais um pouco, e aí depois eu continuo, puxo mais até sair completamente, e aí mantenho o fio guia, e aí depois se não tiver sangramento, os sinais vitais, etc., não mudou nada, aí eu tiro o fio guia e aí deixo só o duplo J pela manipulação lateral, que também eu tiro em 2-3 dias também. Tá. Se não tem cálculo residual. Se tem cálculo residual, que eu acho que eu tenho que fazer um second look, aí eu deixo a nefrostomia como via de acesso para voltar, né? Entendi. Então, são os critérios. E selante? Você já fez uso? Já tem alguma experiência com o uso de selante no trajeto da nefrostomia ou não? Pois é, eu não tenho trabalho sobre isso. O Claim é um que advoga de deixar de fazer isso. Eu não acho que tenha. Se o sangramento é teoricamente venoso, vai parar de qualquer jeito. E se for arterial, não vai parar com o selante. Então acho que os dados para mim não me convenceram que é uma coisa que precisa ser feita de rotina. Mas eu sei que pessoas que fazem, por exemplo, Claim, eu sei que faz para toda a percutânea, ele não deixa tubo e põe o selante, né? Tem aqueles dados que teve, que o selante migrou para a escritura e pode dar obstrução, etc. Aí você tem que usar um balão, e aí você põe o balão na porta na entrada do orifício do cálice que você dilatou para ele não migrar, etc. Tecnicamente não é uma coisa simples, eu acho, e requer um balão, eu acho que o custo-benefício eu não concordo, isso eu nunca fiz. Acho que aqui é uma coisa que na prática a gente não vê muito, né? Vocês têm alguma experiência? Costumam usar? Não tenho. Nunca usei, não tenho experiência com ele. Uhum. Não vejo nenhuma necessidade também, Sim. Literatura não convence, e mesmo as técnicas que às vezes falam passar um ressectoscópio, vai com a bolinha, vai cauterizando, também não, totalmente desnecessário. É uma coisa que às vezes eu gosto de fazer quando eu pretendo deixar tubeless, eu tiro o amplo de subvisão, né? Você vai conecta um aspirador no nefroscópio, vai aspirando, que aí você consegue pelo menos ver o trajeto, né? Com o fio guia, qualquer coisa passa a sonda depois, mas uma coisa que uma vez que se decidiu deixar sem nefrostomia, é difícil você voltar atrás, né? Isso que o Molina falou é super interessante. Você deixa o fio guia, Sim. puxa e espera um pouco. A gente faz isso, deixa comprimindo 5 minutos. Uhum. Tirou, não tem sangramento, acabou, deixa sem nefrostomia. Tá sangrando por ali, aí você vai rever, inclusive, da onde que tá. É parede, é um intercostal, é um fígado, é o próprio parênquima, para tentar ver. Aí possivelmente vai ficar com a nefrostomia, mas se não tem sangramento depois de 5 minutos, acabou, fica sem. Tá. Não de rotina, mas eu fiz em 2 casos, foi usei um Bug-B para cauterizar o trajeto, que realmente o trajeto estava muito sangrante. Tava uma coisa, fiz como o Fábio falou, tirando o Amplatz e olhando, e realmente escorria um sangue que vinha das paredes, e com o Bug-B a gente não precisou trocar pelo ressectoscópio, o Bug-B passou por dentro do nefroscópio mesmo, e já foi possível cauterizar. Tá, interessante. Pode continuar, Arthur. Bom, lá, isso, questionário, a gente acaba fazendo tomografia sempre no primeiro pós-operatório. Isso a gente faz de rotina. Conclusão, talvez, que a gente chega, o Fábio pode comentar, é que a tomografia pode avaliar os cálculos residuais, né? Às vezes no serviço do SUS é mais difícil você fazer um exame de controle depois. E nos casos em que você vê alguma complicação imediata, por uma perfuração de víscera maciça ou víscera oca, a gente consegue fazer o tratamento, né? Que talvez não conseguisse fazer esse tratamento se a gente não tivesse esse exame. Alguém quer comentar sobre esse exame? Você costuma fazer, Toninho, no primeiro PO também? A gente costuma também no primeiro Acho que é uma tendência, fazer. Né? Cada vez mais está fazendo. Acho que a opinião do Fábio é a mesma, né, Fábio? Que ajuda, né? A gente faz no primeiro PO,
por protocolo, né? Porque a gente tem um dado imediato bem rigoroso. É um pouco de exagero. Você poderia muito bem fazer no 30º PO, para ter um calculinho de 4 milímetros que saiu, etc. Mas para a gente conseguir dados fiéis e conseguir publicações, a gente faz no primeiro PO porque a gente tem um resultado imediato da cirurgia, né? Mas talvez não seja essencial. Uma coisa interessante aqui, essa imagem é do caso? Sim. O que a gente consegue ver bem aqui, voltando aqui na imagem, ali é só catéter mesmo? Sim. É que eu ia falar, foi deixado o catéter ureteral, é a imagem do catéter mesmo. E você vê um hematoma perirenal ali, né? Exato. Tem um hematoma moderado ali. Eu ia pedir para Eliane comentar. O que você acha, Eli? Então, tem realmente, né, um hematoma moderado perirenal, mas aparentemente você não vê o rim tão deslocado assim, precisaria das imagens mais baixas para ver realmente a extensão desse hematoma. E em relação à pelve renal, está bem tranquila, só um foquinho gasoso, não aparenta ter lesão piélica mesmo. Tá. Essa daí é a imagem do catéter, mas realmente, né, você vê o rim deslocado anteriormente, né, comparado com a tomografia do pré-operatório, a gente vê uma diferença grande. Posso perguntar aqui? O Toninho e o Fábio comentaram. Eu acho que é totalmente válido e compreensível a tomografia no primeiro pós-operatório a nível institucional, acadêmico, né, para você ter, inclusive, como você próprio comentou, pacientes que possam ter algum tipo de lesão, que vão demorar a ter acesso à assistência e até ao diagnóstico. Então, acho que é bem interessante. No nível privado, você consegue fazer essa tomografia ou você nem pensa nisso? É possível fazer no primeiro PO, se solicitar uma tomografia totalmente factível. Barreiras comerciais? Não, sem restrição. Acho que é um exame pós-operatório que não tem problema você pedir. Eu acho que aí cai um pouco o benefício, porque esse é um paciente mais fácil de você vai ver no pós-operatório, você vai ter um controle depois, você vai conseguir pedir um mês depois uma tomografia que às vezes no serviço público a gente não consegue. Você pede uma tomo, vai voltar depois de um ano. Então, no público, a gente faz uma tomo, está stone free. Ótimo, eu já sei no ambulatório o que fazer com esse paciente. Está resolvido o caso dele, faz uma avaliação metabólica e está resolvido. Então, é útil para a gente. Não é só para publicação, mas é útil. Tem um cálculo residual aqui, 5 cálculos de 8 milímetros. A gente já vai programar um tratamento, né? Já vai ficar, não vai voltar no ambulatório, voltar para a fila e fazer um exame depois de um ano, e aí ele vai ter 5 cálculos de 1 centímetro. Então, tem bastante utilidade. No privado, você pode fazer, se você tiver o resultado imediato, você faz, mas você vai ter um acesso depois, você pode fazer depois, porque realmente tem fragmentos. Até 3 meses você elimina fragmentos, a gente sabe disso. Então, é bastante rigoroso para um lugar que você vai poder acompanhar ele um pouquinho mais. A gente até, inclusive, nós não fazíamos o primeiro PO lá na faculdade. Nós começamos a fazer, acho que deve fazer uns 6 meses para cá, com esse intuito mesmo de alguns trabalhos que estão em andamento. No privado, particularmente assim, como o Fábio falou, se você vai ter mais contato com esse paciente, às vezes você ficou com nefrostomia, se ficou com catéter, o que seja, você tira, dá alta, ele volta, você faz urocultura, e aí sim você vai fazer o exame de imagem para ver o que sobrou, para se ele vai necessitar alguma outra intervenção ou não. Mas eu também concordo que se você tem um maior contato com esse paciente, não precisa ser obrigatoriamente no primeiro PO. Tem um trabalho da Margarete que ela fala que as lesões que você poderia diagnosticar com a tomografia que você não diagnosticaria, por exemplo, uma perfuração de cólon que não foi detectada no intraoperatório. Talvez numa paciente assintomática, talvez a tomografia no primeiro pós-operatório, você ia ver a lesão, ia conseguir tracionar, deixar a sonda dentro e talvez fazer um tratamento conservador. Certo que a gente tem que pensar, acho que não é uma incidência tão grande, né? Então, essa dúvida, o Vitor tem razão. E você, Will, o que você costuma fazer? Eu faço quando eu não tenho certeza absoluta que o paciente está livre de cálculo, né? Se o cálculo piélico, sem sangramento, passo depois o ureteroscópio, vou em todos os cálices e não tem
nenhum fragmento, eu não faço tomografia porque eu acho que é desnecessário, não vai me trazer nenhum outro dado que eu já não tenha sabido intraoperatório. Em casos de cálculo coriforme completo ou completo, que eu preciso saber de cálculo residual, porque acho que é difícil saber intraoperatório, mesmo tendo uma fluoroscopia de boa qualidade, acho que não confio que dá para ter 100% de certeza que o paciente vai estar livre de pedra, então aí eu faço tomografia para ver cálculo residual. O que eu faço de rotina é um raio-x de tórax na recuperação pós-anestésica. Todo meu paciente, independente da punção, se é mesmo punção em polo inferior, eu faço um raio-x de tórax, para ter certeza que não tem uma complicação torácica pós-operatória. Entendi. É interessante, quando é punção baixa, a gente não tem muito costume de fazer, mas a punção alta, acho que é um cuidado que talvez seja necessário, sim, né? Eu fiz isso porque eu tive uma infusão pleural num paciente que eu fiz uma punção em polo inferior. Entendi. E o paciente estava indo bem, aí na noite ela teve uma descompensação respiratória e aí eu fiz uma tomografia e ela tinha uma infusão pleural. Então, aí a partir daí eu comecei a fazer para todo mundo, para não fazer o diagnóstico de cara, para evitar qualquer complicação tardia. Entendi. E tem dado na literatura que mesmo assim que diz que mesmo com punção polo inferior você tem chance, a chance é baixa, mas tem chance de pneumotórax ou hidrotórax. Perfeito. E como que ele ficou, Arthur? Teve esse hematoma, mas teve alta no primeiro pós-operatório, né? Teve alta no primeiro pós-operatório, bem. Tá. Então, aqui a gente já acabou falando das drenagens. Pode passar. Bom, esse paciente acabou retornando no hospital, deu entrada no PS depois de 32 dias. Estava com um quadro de hematura macroscópica e com coágulos, teve até um quadro de uma retenção urinária aguda por coágulos. Durante os 30 dias assintomático. Durante os 30 dias assintomático. Foi passada a sonda, foi iniciada a irrigação, foi feito suporte hemodinâmico para esse paciente. Os exames de entrada ele estava com HB de 6,5, creatinina normal, ureia normal, PCR normal também. Urina 1 mostrava essa hematuria, urocultura negativa. Estava com uma PA de 9/5, uma frequência de 120. Tá. Aí no primeiro dia que esse paciente chegou com esse HB de 6, foram feitos 2 concentrados de hemácias. Chegou ali por volta de 7,8, foi feito mais um, e esse HB chegou por volta de 8,5 no terceiro dia de internação. Pode parar um pouquinho. 32 dias. Toninho, o que esse paciente teve? O HB caiu muito, 6,5. Certo, porque ele teve alta com 11,9, né? Caiu para 6,5, muita coisa, né? Uma cirurgia que correu aparentemente sem nenhum sangramento. Aqui o mais provável é que tenha tido alguma lesão com certeza vascular, passou desapercebida, e ele precisa fazer um estudo hemodinâmico, ele precisa fazer um estudo vascular. Provavelmente o candidato a fazer uma embolização, ele deve ter evoluído com um pseudoaneurisma, provavelmente, durante a punção. E essa apresentação 30 dias depois, é comum, não é? Comum. E é comum, nós tivemos um caso recentemente agora, e é comum a intermitência também. É comum o paciente sangra, te liga, sangrei, repousa, hidrata, aí ele fica 2, 3 dias bem, você fala, pronto, sossegou. Acabou, ele te liga, nossa, hoje eu eliminei um monte de coágulo. Então, é comum a intermitência ou sangramento tardio. Você pode ter, sim. Mas, assim, com esse perfil, mais provável é que ele tenha evoluído com uma lesão vascular, um pseudoaneurisma, talvez o mais provável. Tá. Complicação de sangramento, Fabio, é comum? Com essa apresentação tardia, você já teve algum caso que você acompanhou? Os casos que eu vi eram mais recentes, 2, 3 semanas, mas está aí 4 semanas também. É a primeira coisa que tem que pensar, não tem outra possibilidade principal. Essa é alguma fístula arteriovenosa ou pseudoaneurisma que formou no local da punção. E a conduta é isso aí, no máximo, acho que todas as séries bate sempre 1%. Fístula é 1%, que a gente não conseguiu ver ainda uma causa para isso. Posição, número de punções,
Não tem um número que fale, esse paciente é maior risco para ter uma fístula arteriovenosa, um sangramento depois. Pela incidência ser baixa, você não consegue ver um fator de risco exatamente para isso, né? Os casos que eu vi, por coincidência, todos tinham sido um cálice anterior. Uma punção que foi um pouquinho mais anterior, e aí tem um pouco de lógica, que é você fugir da linha de Brodel, que seria vascular, você entra numa área mais vascularizada, possível trauma local, levando à formação de uma fístula. Mas não dá para afirmar por que eles evoluem dessa forma, não. Às vezes o caso mais simples do mundo acontece. Verdade. E, Wilson, deixei o paciente sem nefrostomia. Foi por causa disso que ele sangrou ou teria sangrado de qualquer maneira? Eu acho que a nefrostomia não altera esse tipo de complicação. Eu tive uma complicação diferente dessa, mas que foi o sangramento logo pós-operatório e etc. E eu discuti o caso com vários neurologistas experientes e eu acho que deixar ou não a nefrostomia não altera nada. A nefrostomia é boa para sangramento venoso, né? Sangramento arterial não muda nada. Eu acho que, para responder a sua pergunta, acho que não alteraria nada. Isso é uma complicação tardia, que o pessoal já comentou, rara, mas a primeira coisa a gente tem que pensar, né? Faria uma CTA, né? Uma CT angiogram, primeiro, para diagnosticar, e depois mandaria para radiologia intervencionista para embolizar, se é esse o caso, né? E ia perguntar para você falou que você tem arteriografia, fazer percutânea num serviço que não tem arteriografia, o que a gente pensa duas vezes, é uma regra, não é uma regra? Qual a opinião de vocês? É recomendado, não é obrigatório, mas contanto que você tenha um hospital de referência que possa receber esse paciente caso seja necessário. E a gente vê que muitos hospitais que têm angiografia, ótimos aparelhos, chega fim de semana não tem ninguém para fazer. Então, assim, tem que ter, é melhor ter, pelo menos ter alguma retaguarda. E se não tiver, você vai fazer o quê? Vai ter que abrir o paciente e uma chance moderada de uma nefrectomia. Sim. Então, é recomendado ter, mas tem... Isso o pessoal faz muitas essas questões quando você está em curso aqui no Brasil. Pô, mas não tem lá, na cidade não tem, vai ter a 400 quilômetros de lá. Eu posso fazer a percutânea ou não? Né? É recomendado ter, tem que procurar e ter algum lugar de referência. Hoje em dia a gente já consegue, a Secretaria de Saúde, pelo menos, ter postos, hospitais de referência e, se precisar, conseguir mandar para lá. Mas é recomendável. Obrigatório, acho que não é. Acho que isso aí não é obrigatório ter, principalmente em loco ali, a pessoa não precisa, porque você veja esse paciente, ficou 30 dias, né, ele não precisa estar no momento da percutânea, você ter uma hemodinâmica ali disponível, mas você tem que ter um local pelo menos para encaminhar caso você tenha algum tipo de complicação vascular. Você pode passar? Aqui o Wilson pediu para fazer uma tomografia, uma angiotomografia no caso. Eliane, e aí? O ideal aí para a gente avaliar se queria realmente ver um sangramento seria ter também a fase pré-contraste. Mas como está uma fase um pouco precoce para a gente pensar que esse hipersinal aí e a dilatação piélica é de realce, então subentende-se que é um conteúdo hemático que está causando a dilatação da pelve renal à direita. Aquele hematoma que era bem significativo, ele já regrediu bastante, né? Então, condizente aí com 30 dias de evolução. E essas alterações estriadas no rim, elas podem ser só a sequela do procedimento mesmo, até mesmo porque a gente não tinha um leuco tão alterado aí para pensar que tivesse um processo infeccioso associado, né? Aqui a gente tem uma reconstrução, então, a angiográfica, né, que a gente vê ali o spot, a região onde está tendo, né, o sangramento ativo, que é essa área nodular, que lá a gente vê que o contraste está mais concentrado. Em relação à conduta, acho que ninguém vai... Pode passar, tá? Alguém operaria esse paciente direto? Acho que não, né?
gente acabou de falar da arteriografia. Você quer mostrar aqui só a correlação, né? Aqui acho que é a imagem da própria você vê o catéterzinho, né, com o pertuito até onde você vê aquele borramento maior, que é onde o contraste está extravasando. Tá. Pode passar. Acho que posso comentar um negócio da Claro. CT. Acho que a grande vantagem, acho que a radiologia até pode comentar melhor que eu, a grande vantagem da tomografia angiograma antes da arteriografia em si, primeiro que é menos invasiva, né? Você não precisa funcionar nenhuma femoral para fazer o exame. Segundo que você consegue ver se tem o sangramento ativo, né? Porque no caso que o Toninho falou, às vezes é intermitente, então você precisa ter o sangramento ativo para fazer a embolização. E terceiro que você pode planejar se você consegue fazer, que tipo de embolização você pode fazer, se é super seletivo, etc. E aí depende disso, você precisa ter material, tipo de catéter, etc., para poder chegar até esses vasos, porque às vezes esses vasos são bem pequenos e tem uma curvatura, um ângulo que você tem que fazer. Isso tudo, acho que para o radiologista que vai fazer, intervencionista, dá um bom plano de tratamento. Bacana. Você quer passar as outras imagens, Arthur? Acho que as imagens já mostraram, né, o tratamento, o pós-embolização, né? Pode passar? Bom, esse paciente teve uma boa evolução depois da embolização, teve a função renal estável, evoluiu com diurese clara, sem novos sangramentos, teve alta no terceiro PO da embolização. No retorno de 3 meses após a embolização, ele estava sintomático, sem queixas. Tá bom. Bom, pode falar. Será que foi um cálice anterior? Dá para ver na tomo? Olha, a gente não tem a imagem da pielografia, né? Que não tem a imagem aqui, mas eu estava nesse procedimento com o Arthur, não foi. Foi posterior mesmo, inclusive a punção foi bem posterior, a linha axilar posterior, né? E foi uma coisa que a gente se questionou depois, né? Se a gente tinha feito alguma coisa diferente, o que eu perguntei da nefrostomia. Sinceramente, a gente não chegou a nenhuma conclusão fidedigna. Esse hematoma foi uma coisa que chamou a atenção, né? Se a gente não fizesse a tomografia, talvez não visse esse hematoma. Ia ter um pouco de dor, talvez, e não fosse significativo, mas eu costumo ver esses hematomas de paciente muito magro. Uhum. Você vê que esse aí, ele tinha você não vê de gordura 25, perirenal. ele é magro, né? Esses magrinhos costumam fazer um pouco mais de hematoma porque falta tecido ali para tamponar. Às vezes mobiliza também o rim, né? A dilatação um pouquinho mais traumática, eu vejo esse paciente mais magro. Mexe, né? um pouquinho mais, Eu acho que esses bem magrinhos, eles formam um pouco mais de hematoma, mas que não costuma ser significativo, assim. A ponto de falar, não, magro, IMC de 20, vamos deixar com a nefrostomia. Porque vai ter algum sangramento. É só justificando esse achado pós-operatório. Claro. Posso fazer só um comentário do cálice anterior, que o falou? Eu acho que pode ter sentido ter maior incidência em função de cálice anterior, porque eu, na minha cabeça, eu acho que é impossível você pôr a agulha direto na papila, mesmo entre o ventral ou dorsal, independente no cálice inferior. Se você entrar pelo cálice inferior, a chance de você não entrar na papila é praticamente 100%, porque você não consegue. O cálice inferior ele é voltado para o cálice anterior é voltado para anterior, então como você está indo por baixo, tanto faz dorsal ou ventral, você não vai entrar diretamente na papila, e aí tem mais chance de sangramento. Talvez seja essa a explicação que o Fábio percebeu nos casos que ele viu anteriormente. É verdade. Isso talvez, eu concordo com isso aí, do inferior é muito difícil, mas se for ver num cálice médio, num cálice superior, que às vezes uma segunda punção, que já não é a punção ideal, aí você pode ter uma chance um pouquinho maior de pegar um cálice que não seria o ideal. Você fez um coraliforme, aí sobrou um cálculo num cálice médio, aí você vai ver ele anterior, você funciona direto nele. É uma punção que você não quer fazer, é fora do habitual. Então, acho que nesse caso talvez, mas não dá para falar de 2, 3 casos e concluir, é só hipóteses mesmo. Até esse caso chamou a atenção que
A gente estava conversando na época, né, da cirurgia, faz um tempo já que a gente operou esse paciente, que o residente que operou o caso até tirou uma foto do balde que ficou embaixo, de tão claro que estava o líquido, uma pequena quantidade de líquido, que foi uma cirurgia realmente rápida. Aí um mostra pro outro, não sangrou nada. Aí chega um mês depois, não sangrou tudo que era para ter sangrado, né? Bom, a gente tá chegando no final. Inicialmente a gente queria agradecer todo mundo que acompanhou a reunião. A gente teve 27 pontos de conexão na internet. A gente agradece todo mundo que acompanhou a reunião. Espero que todo mundo tenha gostado todas as informações que foram passadas. Agradecer novamente os convidados e ver com vocês se vocês querem fazer alguma consideração final, assim, sobre complicações de percutânea, alguma mensagem que vocês queiram deixar para todo mundo que acompanhou a gente. Fábio, quer começar? O Perrella, quando você fica muito bom na cirurgia, você começa a achar tudo simples, assim, aí vem uma paulada na cabeça, assim, para você falar, calma, percutânea complica e a gente tem que respeitar o procedimento e indicar baseado nos guidelines, na sua experiência, no seu equipamento. Olha, eu tenho todo o equipamento aqui disponível, o melhor possível, sou treinado, vou fazer a percutânea com segurança, mas sempre informando que pode complicar. E acho que o fundamental é a gente estudar bem o caso, né? Indicar bem, baseado numa tomografia, que a gente consegue prever melhor os resultados, avaliar a posição de cólon, de outros órgãos. Acho que é fundamental a tomografia para a gente diminuir chance de complicação e potencialmente até aumentar a taxa de sucesso. E queria agradecer o convite de participar nessa reunião aqui, foi bastante interessante. Acho que o que o Fábio falou no início é exatamente isso. Acho que não é só na cirurgia percutânea, mas e a gente que convive com o residente, a gente percebe isso, como eles começam, ao passar do tempo, a minimizar o procedimento. Então, uma coisa mais que a gente ouve com muita frequência uma percutâneazinha tranquila, eu vou começando com R4, a gente vai fazendo. E ureteroscopia, nem se fala, então, como eles vão pegando com facilidade a técnica, eles vão se sentindo muito confortáveis para fazer o procedimento. E a hora que você começa a se sentir muito confortável é quando você começa a esquecer de certas normas de segurança que você tem que ter, né? Então, é o que o Fábio falou, você tem esse paciente primeiro bem indicado, segundo, bem preparado. Bem preparado vai desde você checar os anticoagulantes que ele toma, se ele suspendeu a aspirina, se a urocultura está negativa, se esse paciente, como é que está a cobertura antibiótica, você conhecer a anatomia dele, fazer a punção no local adequado. Ou seja, você veja aqui, foi seguido todos, aparentemente, os critérios de segurança, cirurgia tranquila, um caso relativamente fácil, evoluiu com uma complicação, né? Então, eu acho que, segunda coisa, você ter o seu paciente bem informado, né? Isso não é só para percutânea, para ureteroscopia mais ainda. A tendência que nós temos é banalizar o procedimento. Vamos fazer uma cirurgiazinha rápida, tira a pedrinha. E, felizmente, não é frequente, mas a gente já ouviu falar de ureter que foi danificado, de complicações tardias, estenoses, etc. e tal. Então, a gente tem que sempre ficar atento a respeitar o procedimento, por mais afeito que você esteja, por mais habilitado que você esteja, a gente não esquecer de certos critérios aí de segurança para que a coisa corra bem. E também queria agradecer o Ricardo, que fez o contato comigo, o Perrella pelo convite, o pessoal, foi ótimo estar aqui. E passar para o Wilson ali. E aí, Wilson? Acho que, só corroborando o que o Fábio e o Toninho falaram, né, se você tiver mais de 100 casos de percutânea feitos, você não teve ainda uma embolização, não é se você vai ter, é só quando você vai ter, porque vai acontecer, e desde que você tenha conhecimento das coisas que você fez, e desde que você consiga fazer o diagnóstico rápido e tratar, não é por isso que você vai deixar de indicar a cirurgia, que é uma boa cirurgia, e tem as indicações, como tem outras, como a ureteroscopia e a leco, etc. Né? Gostaria de agradecer você, Perrella, o Fábio, Toninho, que participaram, o Ricardo e o Joãozinho, o Roberto, e não só pela reunião de hoje, mas pela reunião do hospital mensalmente. Acho que isso
em diferentes tópicos da urologia. Acho que só engrandece a urologia brasileira como um todo, e eu estou sempre à disposição para contribuir um pouquinho aqui de longe. Um abraço para todo mundo. Beleza. Obrigado. Tá bom, obrigado a todo mundo. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então tá bom, obrigado a todos.